viária. Ora, o que Venâncio Mondlane tem a dizer sobre barricadas, sobre portagens clandestinas, sobre portagens ilícitas? É mais uma live que ele deu na noite de ontem. Venâncio Mondlane, ele é bastante claro. Ele diz que ninguém está autorizado a colocar barricadas nas estradas. Ninguém está autorizado a colocar portagens clandestinas com o intuito de cobrar dinheiro. Venâncio Mondlane fala de forma categórica sobre isto e diz que a adesão à manifestação é de caráter voluntário. Ninguém, são palavras de Venâncio Mondlane, ninguém deve ser obrigado a aderir à manifestação. Como é que ela deve ocorrer? Como é que então a manifestação, segundo Venâncio Mondlane, deve ser feita? O entendimento de Venâncio Mondlane é de que às 8 horas, os automobilistas, é bom que se explique isto, ele diz, às 8 horas, os automobilistas vão estacionar os seus veículos na via pública. Isso de forma voluntária. Cada automobilista, sem ser coagido, irá estacionar o seu carro na via pública de forma voluntária. Aquele que adere, aquele que se revê nesta causa, qual é a causa? Exigência da reposição da verdade eleitoral. Para que isso ocorra, Venâncio Mondlane entende que os automobilistas, de forma voluntária, vão desligar os seus veículos, vão deixá-los na via pública e vão ao trabalho. Os demais que não se identificarem devem seguir as suas agendas normalmente. Ninguém deve ser coagido, ninguém deve ser mobilizado para participar das manifestações. Sobre as portagens, sobre a cobrança de dinheiro, através dessas portagens, desses bloqueios colocados aí na via, Venâncio Mondlane pede união e diz que a população deve denunciar as pessoas que fazem essas cobranças ilícitas. É para serem denunciadas. A população não deve permitir, segundo Venâncio Mondlane, essas situações de barricadas. A população deve denunciar essas pessoas, porque essa não é a luta. A luta é pelos resultados eleitorais, é pela reposição da verdade eleitoral. Os que cobram dinheiro, os que bloqueiam vias, Venâncio Mondlane diz que não é isso que foi combinado. Mas também ele fala de outros aspectos. Fala, por exemplo, sobre as acusações que foram feitas recentemente associadas a alegado patrocínio estrangeiro a estas manifestações. Venâncio Mondlane reage também a essa situação. Ele diz que nunca houve, que essa alegação é infundada. Nunca houve apoio estrangeiro nessas manifestações. São palavras de Venâncio Mondlane, que também fala de alegadas perseguições que têm em vista a sua detenção e assassinato. São palavras de Venâncio Mondlane. Ora, a essa altura, mais do que citar o candidato presidencial, vamos ouvi-lo, porque nós não somos porta-vozes. Vamos ouvir Venâncio Mondlane em mais uma das suas intervenções a partir das redes sociais, que sobre a forma como essa manifestação deve ocorrer. Ele pronunciou-se sobre isso, sobre barricadas, sobre vias, sobre o financiamento. Ele fala sobre esses aspectos. Vamos escutá-lo. Portagens ilícitas não tem nada a ver com as nossas manifestações. Não é para nós a colocar barricadas, a cobrar dinheiro às pessoas. Por favor, aqueles que são verdadeiramente associados e identificados com esta luta que nós estamos a fazer agora, não
não se deve envolver nesse tipo de atos. E todos que forem notados nesse tipo de atos de cobrar dinheiro às pessoas devem ser denunciados e devem ser desencorajados pela própria população. A população deve desencorajar isso, deve denunciar isso. Não são nossas práticas, não é para isso que nós queremos fazer. Em relação à livre circulação das pessoas, simples, nós estamos a dizer que a partir das 8 horas as pessoas desligam as suas viaturas, estacionam as viaturas na própria via pública, na estrada. É uma forma de manifestação, mas também é voluntária. Cada automobilista voluntariamente vai desligar a sua viatura. Portanto, não há ninguém que tem que ser obrigado a desligar a sua viatura. Voluntariamente, cada motorista desliga a sua viatura. Voluntariamente. Quem não quiser, e as pessoas vão trabalhar à vontade, vão se deslocar à vontade, apenas dissemos que das 8 horas às 15h30, aqueles que se associam à nossa causa vão parar as suas viaturas, vão parar os seus carros, vão parar as suas máquinas, vão parar os seus autocarros, vão parar os seus manchibombos, vão parar os seus guindastes, vão parar tudo durante esse período das 8 até as 15h30. Isso tem que ficar muito bem claro. Bom, essas portagens ilícitas não têm nada a ver com as nossas manifestações. Não é para nós a colocar barricadas, a cobrar dinheiro às pessoas. Por favor, aqueles que são verdadeiramente associados e identificados com esta luta que nós estamos a fazer agora, não se devem envolver nesse tipo de atos. E todos que forem notados nesse tipo de atos de cobrar dinheiro às pessoas devem ser denunciados e devem ser desencorajados pela própria população. A população deve desencorajar isso, deve denunciar isso. Não são nossas práticas, não é para isso que nós queremos fazer. Em relação à livre circulação das pessoas, simples, nós estamos a dizer que a partir das 8 horas as pessoas desligam as suas viaturas, estacionam as viaturas na própria via pública, na estrada. É uma forma de manifestação, mas também é voluntária. Cada automobilista voluntariamente vai desligar a sua viatura. Portanto, não há ninguém que tem que ser obrigado a desligar a sua viatura. Voluntariamente, cada motorista desliga a sua viatura. Voluntariamente. Quem não quiser, e as pessoas vão trabalhar à vontade, vão se deslocar à vontade, apenas dissemos que das 8 horas às 15h30, aqueles que se associam à nossa causa vão parar as suas viaturas, vão parar os seus carros, vão parar as suas máquinas, vão parar os seus autocarros, vão parar os seus manchibombos, vão parar os seus guindastes, vão parar tudo durante esse período das 8 até as 15h30. Isso. Essa mensagem é extremamente clara. Totalmente clara. Uma criança, bebê, 1 ano, é capaz de entender. Participação voluntária. Venâncio Mondlane diz que nenhum automobilista deve ser obrigado a desligar o seu veículo. Ninguém. Aqueles que se associam à causa, aqueles que querem com ele lutar, esses sim devem desligar e ir aos seus locais de trabalho. Quem não se associa pode seguir a sua vida, vai tratar as suas coisas. Bloqueio, cobranças, Venâncio Mondlane diz que não. Essas pessoas, população, tem que vigiar, tem que denunciar. São situações que ele diz que não fazem parte da sua agenda. Essa não é a luta. As pessoas que fazem isso não estão dentro da sua luta, que é uma luta pela verdade eleitoral. Falou também de tantas outras coisas, como disse,
falou sobre a questão do financiamento, do alegado financiamento, porque ao longo dos últimos dias fomos ouvindo pessoas dizerem que não, há pessoas estrangeiras que estão a financiar, pagam jovens e tal e tal. Venâncio Mondlane diz que são alegações infundadas, que é uma luta dos moçambicanos. Os moçambicanos é que estão a manifestar-se de forma livre. Falou também sobre a sua situação jurídica, falou sobre a sua integridade física, dizendo que há essa intenção de detê-lo, de levá-lo à cadeia, mas também diz que há a intenção de ser assassinado. São palavras que foram ouvidas na noite de ontem, que foi mais uma intervenção de Venâncio Mondlane, que relativamente à circulação rodoviária, ele aparece pela primeira vez a deixar claro sobre como é que deve funcionar. Nada de portagens, nada de pedras na estrada, nada de cobrar dinheiro. As pessoas devem aderir a esta causa de forma voluntária. Ele diz que ninguém deve ser obrigado a entrar nessa causa. Quem se sente injustiçado como ele deve entrar. Quem acha que não deve, que seja deixado essa pessoa seguir a sua vida.